igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Que bom poder estarmos mais uma noite na casa de Deus, adorando a Ele, né? Dando o melhor a Ele, que é a nossa adoração. Bom, queridos, nós estamos aqui hoje, como diz a Bíblia, Romanos 12, oferecendo nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né, meus irmãos? Glória a Deus. E a nossa vida espiritual, queridos, ela é mantida assim, amém? Glória a Deus. Que bom que você veio hoje, que bom que você está aqui, amém? Os que trouxeram a Bíblia, vamos estar lendo comigo a palavra de Deus. E como o nosso culto hoje termina mais cedo, 9 horas, nós vamos aproveitar bem o tempo, tá bom? Abra sua Bíblia em 1 Reis de Israel, 1 Reis, glória a Deus, 1 Reis, capítulo de número 13, 1 Reis, capítulo de número 13, glórias a Jesus. Lembrando que próxima sexta-feira nós estaremos em uma noite profética, estaremos aqui uma noite da resposta, né, meus irmãos? E Deus sempre trabalhando, sempre falando conosco. Domingo, culto da família, às 18h45, estaremos aqui a mais uma noite, culto da família, adorando, celebrando, e até Jesus voltar. Capítulo 13, 1 Reis de Israel, 1 Reis, capítulo de número 13. Aleluia. Glória a Deus. Ontem nós tivemos ali, juntamente com o presbítero geral, na congregação. O céu desceu ali ontem, irmãos. E foi uma maravilha. Saímos dali ontem tão renovados, tão cheios de Deus, né? E é isso que nos sustenta para poder caminhar, para poder vencer, para poder atravessar a diversidade, irmãos. É a presença do nosso Deus. Nós somos renovados pela unção do Espírito para chegarmos lá do outro lado, né, queridos? Amém? Quantos encontraram o texto da palavra? Amém. Glória a Deus. Está escrito assim, vamos ler o versículo 11. A partir do versículo 11, irmãos, eu não tenho costume de ler muitos versículos, mas para um melhor entendimento aqui eu vou ler alguns 5 ou 6 versículos, irmãos, viu? Só para um melhor entendimento quando eu estiver ministrando a palavra, para você entender o que Deus quer falar conosco. Então eu não tenho costume de ler muitos versículos, apenas escolhi um versículo e assim eu prego o contexto e deixo Deus agir. Mas hoje eu tenho que ler aqui pelo menos 5 versículos. Todos preparados? Amém. Está escrito assim, verso 11, 1 Reis 13, 11. E aconteceu que morava em Betel um profeta velho. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta velho lhe perguntou para onde ele foi. Eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, disse o profeta velho. Eles selaram o jumento para o pai e ele montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu o profeta. Então o profeta disse ao homem de Deus: venha para casa comigo e come alguma coisa. Respondeu o profeta: não posso ir com você. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto eu estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho para onde foi. O profeta velho, porém, respondeu: também sou profeta como você, e o anjo me deu uma ordem da parte do Senhor: traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, estava mentindo. Eles voltaram juntos e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Somente esses versículos. Feche seus olhos. Querido Pai Celestial, eu te amo, te adoro, te glorifico.
Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de poder estar aqui com a tua igreja mais uma noite, para juntos nós receber a tua gloriosa e maravilhosa palavra, Senhor. Senhor, tira o véu dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar além do véu, contemplar as suas grandezas, contemplar a sua revelação através da tua gloriosa palavra. Meu Deus querido, dá inspiração para que possa ser uma voz aqui, Senhor, que eu venha ser uma caneta afiada para escrever a história, aquilo que o Senhor quer falar conosco, meu Pai. Eu te glorifico, meu Deus, porque o Senhor está presente neste lugar, Pai. Fica conosco, continue conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos, deixe a sua vida aberta aí no colo, para você ir compreendendo a palavra de Deus, meditando comigo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que você me desse toda a sua atenção, tá bom? Toda a sua atenção para com a palavra de Deus nessa noite, tá? Toda atenção é pouca para nós entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Pastor, mas eu posso dar glória a Deus? Tudo tem um tempo certo. Vai ter um momento que vai parar, nem glória você vai dar para você ouvir, mas tem momento que a palavra vai queimando, vai queimando, vai queimando, aí você explode, pum, glória a Deus, aí você explode, pum, aleluia, e fala em mistério com o Pai. Amém, queridos? E assim, queridos, o Espírito Santo, ele vai falando conosco nessa noite. Todos preparados aí? Amém. Posso ouvir um grito de glória a Deus aí, queridos? Pois bem, eu pedi a Deus uma palavra nessa noite para compartilhar com os irmãos, e o Espírito de Deus me levou aqui para esse episódio tão marcante em Israel, porque trata-se de um momento, queridos, de transição, trata-se de um momento onde o plano de Deus, de certa forma, queridos, ele vai acontecendo. Por isso que eu sempre glorifico a Deus e exalto ao Senhor, porque tudo aquilo que Ele projetou para mim, projetou para você, projetou para nós, é claro, vai estar acontecendo. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. O contexto aqui do texto que nós lemos, meus irmãos, é nada mais, nada menos, é um momento onde, logo após a morte de Salomão, a Bíblia Sagrada, aqui no capítulo número 11, verso 41 e 42 e 3, a Bíblia faz menção da morte de Salomão. Salomão, ele parte do Senhor. Roboão, seu filho, assume o trono, meus queridos irmãos. E aqui começa uma trajetória de uma divisão entre Israel. Neste momento, nesse período, todas as 12 tribos estavam unidas, mas após a morte de Salomão, por conta de tributos, por conta deles ter uma responsabilidade, as tribos, de cooperar, de tributar para o rei. Então a Bíblia diz que quando Roboão ele aceita o trono, pega o cetro de autoridade para estar no lugar do pai, as tribos vieram e pediram para Roboão não cobrar mais tributo. Eles não queriam ter mais responsabilidade de levar tributo, de cooperar com o rei. Eles não queriam mais, porque Salomão cobrava muito de todas as 12 tribos, amados irmãos. E foi de fato assim que o povo desejou, porque quando o rei Saul assumiu o trono, não foi da vontade de Deus um monarca, mas foi um pedido do povo, porque viu as nações que tinham um rei, então eles também queriam um rei logo no final dos juízes. Deus levanta Samuel é usado por Deus, e assim Saul ele é ordenado como monarca de Israel. E de fato o profeta até se sentiu triste, e Deus falou: olha, Samuel, não fica triste, porque o povo não está te rejeitando. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Quando eles pediram o rei, eles estão rejeitando a mim. Eles preferem
nação está debaixo de uma autoridade do homem do que a minha própria autoridade. Aí Deus foi e satisfez o desejo do coração do povo, dando-lhe um rei, e foi o rei Salomão. De Salomão, ou seja, que foi o rei Saul. De Saul veio Davi, Salomão, e agora Roboão, filho de Salomão, ele assume o reinado. Então o povo não quer mais pagar tributo, não quer mais cooperar no palácio do rei, não quer mais levar prata, não quer mais levar ouro, não quer mais levar coisas pagas. Eles querem viver livre sem esses tributos. E assim é o que a Bíblia Sagrada nos diz. Só que Roboão, quando ele assume o trono, ele vai adquirir a experiência. Ele procura os anciãos que cooperavam com seu pai Salomão e vai pedir a ele conselho a respeito desse assunto que está ali diante dele. Ele quer resolver. Aí, queridos irmãos, os anciãos, eles vão e falam para Roboão: olha, Roboão, faz de acordo com o povo está pedindo, faz de acordo, faz. Você está começando agora, tá? Agora você vai fazer com que o povo se chegue a ti, vai ter a cooperação do povo, vai ter o voto do povo. Mas aí ele ficou nisso e foi pedir conselho também para os seus amigos, aqueles que cresceram com ele. E esses amigos não deram um conselho totalmente diferente do que os anciãos deram para Roboão. Os anciãos deram um conselho sábio para o rei Roboão, mas os jovens, os amigos dele, se experienciam, irmãos. Olha o que eles falaram: olha, ó rei Roboão, fala para eles que você não vai liberar o tributo, pelo contrário, você vai cobrar mais caro ainda, você vai cobrar mais caro, você vai dobrar, eles vão ter que pagar o tributo ainda mais do que eles pagavam logo no começo. E assim, querido, Roboão deixou que aquilo entrasse no coração dele, deixou aquilo entrar no coração, e assim o povo, todo mundo, logo se revoltou contra o rei. No período de Salomão, quando estava reinando, amados irmãos, Jeroboão também cooperava, e por conta do medo de Salomão, ele foi morar no Egito. Quando Salomão morre, Roboão, ou seja, Jeroboão, volta para Jerusalém, e ali começa um momento, irmãos, que divide toda a nação. Jeroboão também não vai aceitar isso e começa a fermentar e começa a falar para o povo, e as tribos são divididas. Jeroboão vai seguir ele 10 tribos, vai para o reino norte, Israel, Jerusalém. Roboão, filho de Salomão, vai ficar em Judá, juntamente com Benjamim, a tribo de Benjamim, queridos. Então a tribo dividiu: reino sul, reino norte. Reino norte, Jeroboão, Israel, Jerusalém. Reino sul, Judá, Benjamim, Judá e Samaria como capital. Assim, queridos irmãos, a obra ela acontece exatamente dessa forma. Agora, é muito interessante, amados, interessante é que essas tribos se rebelam contra o rei Jeroboão. O Senhor, ele faz com que isso acontece, irmãos, exatamente para cumprir o propósito. É claro que o Messias viria da tribo de Judá, eles viriam da tribo de Judá, tudo faz parte, tudo há um caminho a ser traçado, não acontece nada. Haja visto que o profeta Aías havia profetizado que isto estaria acontecendo em Israel, mas tudo, querido, é porque Deus tem os seus próprios caminhos, Deus tem os seus próprios planos para se concretizar nas nossas vidas. Basta simplesmente nós aceitarmos a vontade de Deus para com as nossas vidas, por mais que às vezes não é do nosso agrado, por mais que às vezes não é da forma que nós queríamos, mas se Deus está no controle, irmãos, Deus faça tudo de acordo está na sua vontade. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Posso ouvir um grito de glória a Deus agora aí? Então, queridos irmãos, é exatamente
exatamente isso que aconteceu. Então, veja bem, aí quando Jeroboão ele fica com as 10 tribos ali no Reino Norte, agora Jeroboão ele pensa e diz: poxa, o povo tem que adorar. E na verdade, como nós sabemos, Jerusalém é o centro da adoração. Jerusalém é o centro de louvor e adoração a Deus. Essas 10 tribos que estão aqui comigo vão ter que adorar lá. Se eles for adorar lá, eles vão ficar do lado de Roboão, filho de Salomão. Então, olha o que Jeroboão fez. Jeroboão, ele reuniu as tribos, irmãos, e começou a levantar altar lá entre essas 10 tribos. Começou a levantar altar de adoração. E o que ele fez? Ele construiu. Olha o pecado que ele comete. Ele vai cometer o mesmo erro que o povo de Deus cometeu enquanto Moisés estava no Monte Sinai, buscando, recebendo as tábuas da lei. O que foi que eles fizeram? Enquanto Moisés estava lá em cima, 40 dias e 40 noites, orando, buscando ao Senhor, se enchendo de Deus, recebendo as tábuas da lei, o povo estava cá embaixo, e juntamente com Arão, queridos, eles fizeram um bezerro de ouro. Eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Jeroboão vai cometer o mesmo erro, e vai construir, irmãos, um bezerro para que as tribos, essas 10 tribos que ficou com ele, para eles adorar esse bezerro. Ele não queria que o povo fosse para Jerusalém adorar, porque ficou com medo do povo ficar do lado de Roboão, filho de Salomão. Então ele vai e comete esse erro tão grande, irmão. E é claro, querido, que Deus não reparte a glória dele para ninguém. Nós sabemos disso, queridos. A glória de Deus é pessoal, é dele. Glória a Deus. É como diz a palavra, Salmo 115, o Deus dele tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda. São Deus morto. Veja bem que a idolatria sempre foi a fraqueza de Israel, por olhar para nações estranhas, irmãos. Israel é nação peculiar, Israel é nação adquirida, povo santo. Quando a Bíblia fala que Israel é povo santo, quer dizer que ela é nação que foi separada exclusivamente para Deus. Mas por olhar para demais nações, como foi na escolha de um rei, por exemplo, o olhar para demais nações, por exemplo, como eles viram em nações que eles tinham Deus, que eles podiam ver, né? Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses que as nações se curvavam. Então eles achavam também que queríamos. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. É Jesus que fala para a Samaritana no capítulo 4 de João: Deus é Espírito. E eles queriam ver, eles queriam apalpar, eles queriam contemplar e se fazer com as demais nações. Irmão, o plano de Deus não é esse. Deus jamais queria que o povo se prostrasse diante de uma imagem. Pelo contrário, o plano de Deus não é estar fora do povo. O plano de Deus é estar dentro do povo. É para que o povo pudesse sentir Deus, não pelo lado de fora, mas Deus pelo lado de dentro. Esse é o plano do Senhor, sempre foi o plano de Deus, queridos. Então, Jeroboão vai e faz isso, deu lugar para o inimigo e faz isso, para que o povo pudesse estar ali se prostrando. Isso, irmão, foi coisa horrenda aos olhos de Deus. Foi coisa horrenda aos olhos do Senhor. Deus não se agradou dessa atitude que Jeroboão cometeu. Pelo contrário, Deus ele vai enviar profeta, para que esse profeta pudesse levar uma mensagem para Jeroboão e para corrigi-lo.
para que o altar, para que o verdadeiro altar pudesse ser restaurado. Porque o altar foi corrompido. Toda vez que Israel se prostrava, deixava de dar glória a Deus, deixava de glorificar o Deus que fez os céus e a terra, o altar se corrompia, irmãos. O pecado adentrava, a prostituição, o erro, amados irmãos, a profanação era grande, e a ira de Deus se manifestava sobre todo Israel. E como Deus não é parte a glória dele para ninguém, então Deus sempre vai vir como um profeta, para ser uma voz de justiça, para ser uma voz de restauração, para ser uma voz para colocar as coisas no lugar, para ser uma voz para trazer de novo aquilo que se havia perdido, para ser uma voz que estaria, querido, trazendo cura para a nação. Porque a nação se corrompeu, a nação ficou ferida, criou uma lacuna no coração. Então, irmãos, que a Bíblia Sagrada ela vai nos mostrar que o profeta que Deus enviou para estar levando a palavra para Jeroboão, a Bíblia diz, irmãos, que ele fez uma profecia e ela vai se cumprir ali em 2 Reis, capítulo 23, versículo 15, concernente a Josias. Josias vai ser usado para restaurar. O profeta faz menção, dizendo: daqui mais alguns anos vai nascer, Deus vai suscitar Josias, que vai restaurar. Josias é um tipo, irmão, de Ezequias, por exemplo. Josias é um tipo de Ezequias, que quando assumiu o trono, queridos, ele também, a primeira coisa que Ezequias fez foi restaurar a adoração, foi restaurar o templo, foi restaurar os sacrifícios, irmãos queridos, para que houvesse manifestação. Porque não adianta protocolo, não adianta, irmãos queridos, etiqueta, não adianta, irmãos queridos, realizar nada sem a presença de Deus. Por mais que seja uma festa bonita, como diz a missionária, por mais que seja uma festa bonita, irmãos, se não houver uma manifestação de Deus, se não há manifestação, não tem salvação de alma, se não há manifestação, não tem cura, se não há manifestação, não tem santidade, se não há manifestação, querido, não tem a restauração no meio do povo. Então, para que isso houvesse, se manifestasse em Israel, primeiramente, irmão, a glória teria que se manifestar. É igual a preocupação de Davi, o rei Davi, quando ele assume o trono, a arca havia sido levada. Aí Davi faz: ei, eu não posso reinar sem a presença, eu não posso reinar sem a arca. Então vamos trazer de volta a arca de Israel para dentro da casa do Pai. Por quê? Porque com a presença da arca é a presença de Deus, e quando há a presença de Deus, aí a restauração, aí quando há a presença de Deus, aí a cura. O profeta profetizou a vida, o nascimento de Josias, que vai se cumprir no capítulo 23, verso 15 de 2 Reis. O nome de Josias no hebraico significa Yoshiahu. Yoshiahu significa o Deus que cura, ou Deus curador. Quando eles se corrompem, aí cria aquela ferida no coração do povo. Aí Deus é tremendo, irmão. Ele sempre mexe no lugar certo. Deus vai sempre mexer. Por mais, irmãos, por mais que tenha que arrancar uma casquinha da ferida. Tem ferida que é assim. Tem ferida que para ser curada tem que arrancar aquela casquinha, irmãos, para aquela ferida cicatrizar rápido. Tem que arrancar aquela casca. Por mais que doa, por mais que nós sofremos, por mais que nós perdemos, por mais que nós somos humilhados, mas é bom quando Deus vai tratando conosco, irmão. Não é para te vergonhar, não é para te humilhar, não é para colocar você lá embaixo, mas é Deus tratando conosco, mas é Deus tratando contigo, mas é Deus colocando as coisas tudo no lugar, porque Ele quer curar. Por isso que Ele vai suscitar Josias, com o nome que significa o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que sara. Para quê, irmão? Porque quando a cura interior aqui,
coração. O Senhor sempre corrigiu Israel dizendo: vocês estão me louvando, estão me adorando somente de lábios, mas o coração de vocês estão longe. Aí o Senhor vai usar o profeta Ezequiel dizendo: ei, eu vou trazer de novo, eu vou tirar esse coração de pedra do coração de vocês, do corpo de vocês, e vou colocar um coração de carne. Eu vou trazer transformação, eu vou curar o vosso coração, eu vou restaurar. E o principal é restaurar a adoração. O principal é restaurar o templo. Aí, falando em restauração, e voltando a falar sobre Ezequias, que o Senhor usou ele no seu tempo, em 2 Crônicas, que estaria fazendo dele um restaurador, e ele foi realmente um restaurador, porque, irmãos, primeiramente, irmão, todo trabalhar de Deus sempre vai começar aqui, ó. O verdadeiro altar das nossas vidas é o teu coração. O verdadeiro altar das nossas vidas, irmãos queridos, não é simplesmente Jesus, ele puxou muita orelha dos fariseus, né? Ele bateu muito nos fariseus, porque eles iam para as praças, oravam muito alto, né? Eles gritavam para mostrar que estavam orando, eles não lavavam nem o rosto, nem o cabelo penteava, para mostrar para o povo que estava jejuando. Aí o Senhor falou: nada disso, o Senhor não quer nada exterior, nada disso. O verdadeiro avivamento, irmão, não é pelo grito. O grito não traz avivamento, mas o avivamento traz o grito. O avivamento traz quebrantamento. O avivamento traz uma restauração aqui dentro da nossa alma, que aquele que estava distante de Deus começa a voltar para a oração, começa a voltar para as madrugadas, começa a voltar para o culto, começa a voltar para o preço na presença, começa a voltar para a obediência, começa a voltar agora, querido, é uma adoração verdadeira, é uma adoração de intimidade, é uma adoração, querido irmão, que por mais que ninguém veja, mas o Senhor conhece o mais profundo da sua alma, e Ele chuta a adoração, porque sabe que a adoração que está dentro de você é uma adoração verdadeira. E ninguém chega até a presença daquele que está sentado no trono, e o Senhor recebe a adoração. Ele se manifesta com poder e com cura. Ele começa a fazer uma obra tão tremenda, irmãos. Oh, glória a Deus. Ele começa a fazer uma obra tão tremenda. Aí agora, queridos irmãos, o Senhor usa o profeta para corrigir. Só que o rei Jeroboão não gosta. Ele não gosta de nada do que está acontecendo. E olha, a Bíblia diz, vai se surpreender se você ficar com a Bíblia aberta para me acompanhar. Por ordem do Senhor, um homem de Deus, filho de Judá, foi até Betel e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar o incenso. Irmãos, Deus sempre chega na hora certa. Deus sempre chega no momento exato. Quando Deus estava dentro do altar, aí lá veio o Senhor, irmãos queridos, e o profeta de Deus logo gritou: altar, altar, assim diz o Senhor. Ele não ficou satisfeito, porque Deus havia profetizado que Josias viria. É como diz: vai com o pau no meu lugar. Eu estou aqui como cabeça, eu vou ter que perder o meu carro. Mas o Senhor está falando de uma restauração. Amém, amados? Uma restauração. E de repente, ele disse que estaria acontecendo um sinal. E o sinal, primeiro que aconteceu, foi diante dos olhos dele. Enquanto Jeroboão estava diante do altar para oferecer o incenso, o altar rachou, fendeu-se. E o que aconteceu? As cinzas caíram. Irmãos, isso mostrou, ou estava mostrando, de fato, que nada do que estava acontecendo ali, Deus estava se agradando. Irmãos, é muito bom que nós estamos de acordo e viver no centro da vontade de Deus. Por mais que ninguém esteja vendo,
por mais que ninguém está lhe aplaudindo, mas por mais que você esteja na solidão, como eu preguei aqui essa semana, vivendo só você e Deus, irmão, é melhor estar vivendo no centro, na vontade de Deus. Viver no centro da vontade de Deus, irmão. Não procura méritos próprios, não procura primeiro reconhecimento, não procura, amados irmãos, crescimento. Pelo contrário, ele sabe que tudo que ele faz, irmãos, é como diz a Bíblia, 1 Coríntios 15:58, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por mais que ninguém esteja vendo, mas há uma recompensa na tua adoração. Por mais que ninguém esteja vendo, mas o Senhor está vendo ali, querido, está sendo aprovado por Deus. Pessoas que buscam sua própria glória está sendo reprovado por Deus. Por mais pessoas que buscam o seu próprio reconhecimento está sendo reprovado por Deus. Até a sua adoração, até o seu culto, como foi aqui o caso de Jeroboão, não agradou a Deus. O altar vendeu-se, que o profeta, irmão, profeta de Deus faz, profeta de Deus, irmãos, quando ele é aprovado por Deus, Deus não deixa ele envergonhado. Amém? Ontem Deus me usou para em geral, Deus me usou ali para falar com a irmã, que nem nosso ministério é. E ela teve a oportunidade, contou tudo que Deus havia falado com ela. E ela falou assim: ô pastor, eu fiz prova com Deus. Eu achei interessante que ela falou assim: pastor, eu falei com Deus aqui lá atrás, pastor, que se realmente fosse Deus na sua vida, se é Deus mesmo que está te usando, que o Senhor viesse aqui no fundo e me entregasse algo de Deus, mas era aqui no fundo, nem para mim para frente, aqui no fundo. E de fato, irmãos, Deus me deu algo para passar para ela. Eu pensei em chamar ela à frente, Deus havia mostrado ela para mim. Eu pensei em chamar à frente. Deus falou: não chama ela à frente, não. Sai do altar e vai lá entregar o que eu vou te mandar. Aquela irmã ficou maravilhada, irmão querido, que Deus faz assim. O verdadeiro profeta não é envergonhado, pelo contrário, Deus honra tudo aquilo que sai, que procede da boca do profeta, não cai por terra, porque a palavra que sai do coração de Deus, da vontade de Deus, para a vida, queridos. Deus honra a sua palavra. Deus honra. Amém, queridos? E quando Jeroboão viu toda aquela cena, o altar fendeu-se, as cinzas caíram, já mostrou que Deus não estava nada se agradando daquela situação. Não, Deus estava nada se agradando. E o que aconteceu? Quando aquilo aconteceu, irmãos, olha o que a Bíblia diz. É claro que Jeroboão estava com autoridade, tinha pessoas ali com ele. E quando isso aconteceu, ele apontou o dedo assim, olha aqui, ele apontou o dedo para o profeta de Deus e disse para os seus servos: prendam-no, assegura-te, prendam-no. O que aconteceu, irmão? A Bíblia diz que na mesma hora o braço de Jeroboão ficou duro, tipo aquele homem, como diz a Bíblia, o homem da mão mirrada. O braço daquele homem com a mão ficou duro, endureceu aquela mão, porque foi-se contra o profeta de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o rei se vê naquela situação, ele pede o profeta, ora para Deus, tem misericórdia dele, e de fato o profeta ora. O profeta pede para Deus ter misericórdia. O que acontece? Acontece que na mesma hora também a mão dele volta ao normal. Deus teve misericórdia de Jeroboão e a mão dele voltou ao normal. Aí de repente, ele feliz, entre aspas, feliz com aquela situação, ele chegou ao profeta: vamos para casa, mas eu vou te presentear, vamos lá que eu vou te recompensar pelo que você fez. Aí o profeta falou assim: eu, nem que tu me desse todo o seu reino, toda a sua casa, eu não iria contigo. Eu não iria contigo. Por quê? Porque eu estou em uma missão. Deus mandou vir aqui, mas ele não disse para mim nem comer. Ele falou para mim não comer, nem beber, e também não era para mim voltar pelo mesmo caminho. Não voltar pelo mesmo caminho, nem beber e nem comer. Mas o profeta continua a sua caminhada. Irmãos, aí a Bíblia diz, agora entrando no texto, que em Betel morava um profeta
velho, profeta que não tinha mais comunhão com Deus, profeta que não tinha mais compromisso. Pessoa, ou seja, um profeta que estava só no título, só no título. A Bíblia fala outra coisa sobre esse chamado profeta velho. E irmãos, eu fiquei muito triste quando eu meditei nisso aqui, querido, e aumentou a minha responsabilidade para servir a Deus, de ser obediente a Deus e continuar com os nossos propósitos diante de Deus. E outra coisa que eu aprendi também aqui, daqui a pouco vamos examinar com os irmãos, é de aprender a ficar de boca fechada. Diz comigo? Aprender a ficar de boca fechada. Ó, vigiar, vigilância. Porque esse profeta aqui recebeu a mensagem de Deus. Não era para ele comer nem beber, então vou voltar para o seu caminho. Não era, esse é o propósito. Irmãos, eu aprendi algo muito interessante e eu vejo a grande responsabilidade que está sobre nós, de nós seguir os caminhos, as veredas do Senhor, e não olhar para um lado nem para o outro, nem tampouco para trás, e ter muito cuidado, irmãos, com as coisas que sobrevêm para nos tirar do propósito. Aí quando eu falo aqui, irmãos, eu prego aqui, eu sei que ele vai começar a trazer a memória de pessoas que você fez voto com Deus, fez propósito com Deus, o Senhor mandou você fazer algo e você saiu do propósito, e você deixou isso, deixou aquilo. Isso que Deus falou muito comigo, muito forte no meu coração, com esse profeta, que o fim dele foi triste, a ponto dele ser comido pelo leão. Veja o quão perigoso é a desobediência ou a falta de vigilância. Quando eu vi aqui esse propósito dele de jejum, não comer, não beber, nem tampouco voltar para o seu mesmo caminho, mas estar na disponibilidade de Deus. É tão bom estar na disponibilidade de Deus, porque receber direção. Ou seja, se não é para voltar pelo mesmo caminho, fique em paz, que Deus vai te dar uma direção. Amém, irmãos? Se não é para comer, se não é para beber, fique em paz, porque não é a hora de comer, não tem tempo para tudo. Não é a hora de comer, não é a hora de beber, ou seja, é a hora de ficar no propósito, de ficar no Espírito, para Deus agir, para Deus trabalhar, para Deus se manifestar. Aí eu me lembrei também do que aconteceu com Jesus. Mateus 4, Lucas 4 fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Satanás se manifestou para Jesus quebrar o jejum, para Jesus beber, para Jesus comer. O inimigo sempre é assim. Ele sempre vem para nos tirar da bênção. É muito importante nós podermos ter vigilância, para nós não perder a nossa vitória, para nós ficar, irmãos, ó, ter muito cuidado, irmãos, para nós não sairmos do propósito. Amém. Pois bem, ali havia um profeta velho. E a Bíblia diz que os filhos daquele profeta velho estavam lá, viu tudo o que aconteceu, como Deus usou o profeta para falar com Jeroboão, o que Deus fez ali, o que Deus falou a respeito de Josias, o altar que perdeu-se, que rachou da cinza, o que aconteceu com a mão de Jeroboão. Aquilo foi notório, irmãos. As pessoas viram ali, logo corre a notícia. De repente, os filhos desse profeta velho vêm e contam tudo o que aconteceu. Aí o profeta velho vai, mas cadê o profeta novo? Aí foi embora. E que caminho ele foi? Aí se mostrou o caminho para o profeta velho, e ele falou assim: ó, sela para mim o jumento, prepara aí, coloca a sela, que eu vou atrás desse profeta. Irmãos, tem momento, irmãos, que o diabo fica procurando, é como diz a Bíblia, 1 Pedro 5, versículo 8, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele runge como um leão, buscando alguém para tragar.
de rodear a terra e passear por ela. Isso é notório, irmão. Por ele ser o Espírito, é claro que ele vai fazer tudo. Ele vai colocar diante de nós bandejas, vai criar situações para nos tirar da bênção, para tirar você do propósito. Aí por isso que a necessidade de nós estarmos atentos, vigilância, porque o diabo ele é astuto. Tem hora que Satanás está trabalhando e você não está percebendo o trabalhar do diabo dentro da tua casa, usando pessoas, até uma situação, uma atitude que nós tomamos, estamos fazendo não a vontade de Deus, a vontade do diabo, e nós não estamos percebendo que nós estamos errando, que nós estamos trilhando um caminho que não é a vontade de Deus, irmãos. Isso é muito sério, isso. Na nossa caminhada cristã, nós temos que discernir, de buscar em Deus a direção, a orientação, para nós não sermos enganados também, para nós não sairmos do propósito de Deus. O profeta velho mudou de jumento para ficar atrás do profeta novo. E aí, queridos, aconteceu algo muito triste. O profeta novo foi enganado. Lá vem a profecia do profeta velho. O anjo do Senhor me apareceu e disse: quero para tua em casa, mas eu. O anjo do Senhor disse que é para você ir na tua casa, e é para você quebrar o jejum. Pronto, já deu. Não é para você jejuar mais, é para você comer, é para você beber, não é para você ficar mais nesse propósito. Em outras palavras, para que jejuar tanto? Para que orar tanto? Para que buscar tanto? É muito demais. Pronto, é tempo de descansar. Vamos comer, vamos beber, vamos lá para casa, mas eu. O anjo do Senhor me falou isso, irmãos. Aí foi a ruína. O profeta velho foi usado por Satanás. O profeta velho, ou falso profeta, tirou o profeta novo da bênção, do propósito de Deus. Irmãos, quando eu vejo isso aqui, aí aumenta as minhas responsabilidades para com Deus. Não por ser um pastor, porque isso aqui é para todos nós que estamos no mesmo caminho, trilhando o mesmo caminho. É para você, é para mim, é para nós. Nós olharmos e com cuidado, meus irmãos, com cuidado de não ser enganado pelo profeta velho. Diga para alguém que está do teu lado: cuidado com o profeta velho. Fala para alguém: cuidado com o profeta velho, com a falsa profecia, com a falsa revelação, com a revelação mentirosa. Cuidado com assim diz o Senhor. Porque os crentes hoje não estão fácil de ser enganados, sabia? Está muito fácil. Ainda mais quando é profecias que nos agradam, que você vai casar, que você vai ficar, que a porta vai abrir, que vai ter salvação, que você vai ser abençoado. Aleluia. Não posso. Sabe que eu não pode tudo, irmão. Se é bênção, você pode tudo. Agora que o mundo não gosta de ouvir quando é uma correção ou quando é um não de Deus. Daí a importância de nós termos discernimento. Diz comigo: discernimento com as coisas espirituais. Como se adquirir, pastor, discernimento? Orando a Deus. De joelho você recebe discernimento, direção de Deus, para ver se é de Deus ou se não é de Deus. Se Deus falou ou se Deus não falou. Se é a hora ou se não é a hora. Tem muitas pessoas sofrendo, irmãos. A Bíblia faz menção aqui que o resultado da desobediência, vou adiantar cada hora, o resultado pela desobediência desse profeta novo foi a morte. Depois você lê na sua casa, lê desde o capítulo 12, amém? Lição de casa aqui, capítulo 12 e capítulo 13 de 1 Reis. É uma história bonita, mas triste também. Triste, porque o resultado desse profeta novo
o profeta velho tinha mais experiência, já era até de renome, ele poderia achar que era até famoso, e ele vai e deixa se levar pelo estômago, pela barriga, ou pela sua fraqueza. Irmão, nunca se deixe levar pela fraqueza. Sansão deixou-se levar pela fraqueza dele, irmão, e ele fez igual esse profeta aqui, ó, contou o seu segredo. Ele vai contar para Jeroboão que não era para comer, não era para beber, nem para voltar pelo caminho. Os filhos do profeta velho, estava todo mundo lá, chegou para o profeta velho e contou para ele o que aconteceu. E lá o profeta velho, enviado pelo capeta, pelo diabo, para tirar o profeta novo da bênção, para tirar o profeta novo do plano de Deus. Então tem coisa que você tem que ficar calado mesmo, em silêncio. Ó, chique na boca. Não contar as coisas. Ter sabedoria para que você vai conversar as coisas. Sansão foi contar o seu segredo. Eu já falei que a semana passada. Contar o seu segredo para Dalila, enquanto ela estava fazendo um cafuné diabólico nele, né? Ele estaria no colo dela, ela fazia aquele cafuné nele, e de repente ele vai e conta o segredo dele para ela. O profeta novo que vai fazer a mesma coisa, vai abrir a boca para falar o seu segredo. Para quê? Tem coisa que não convém. Seu problema, suas lutas, como está você? Para quê? Vai resolver o quê? Mas por mais que seja uma pessoa que você confia, tem coisa que é só você e Deus, é pessoal. Você não vai falar para ninguém não. Quando você ganha, quando você vai ganhar, quando você ganhou, o que vai acontecer? Ó. Que paz. Que o processo vai sair e vai ser 30 mil, 20 mil. Não, quer a bênção. Vou ganhar isso, vou ganhar X, que paz. Que o diabo está ouvindo, vai trabalhar para atrapalhar a sua bênção. Igual fez aqui, ó. O diabo ouviu e foi bater lá no ouvido do profeta velho, que foi o instrumento do inimigo para tirar o profeta novo da bênção. Irmão, que paz. Conversa só com Jesus. Vai chorar só nos ombros de Jesus. Vou fazer isso, vou viajar. Não, para quê? Aleluia. Não precisa. Você não vai ganhar independente. Vai atrapalhar. Tem palavra que você joga ela no mundo espiritual. Você lançou. O diabo não pode discernir o que está dentro da sua mente. Ele só pode discernir o que você fala. O que você fala, ele entende, vai trabalhar em cima daquilo. Mas porque está aqui dentro, irmão, só Deus sabe o que você pensa. Só Deus sabe o que você pensa. Então, quando você verbalizou que foi no mundo espiritual, aí o diabo, estou sabendo aí que tá bom. Aí vai usar o profeta velho. Aí vai usar o falso profeta para tirar você da bênção. Aí vai criar uma situação para roubar sua vitória, para tirar a tua paz, para você não dormir de noite, para mexer com a tua saúde. Aí vai agir, vai trabalhar para fazer você ficar atribulada. Aleluia. Coitado do profeta novo que morreu, o leão. É o que a Bíblia diz. O diabo, 1 Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, ele ruge como leão, buscando alguém para tragar. O profeta novo não vigiou, o leão não matou ele, literalmente. O leão espiritual, que é o diabo, que veio sobre ele, usou e morreu literalmente. O leão. Aleluia. Irmãos, isso é muito sério na nossa caminhada espiritual. Isso aqui mostra a nossa caminhada. Diga glória. Mostra a nossa caminhada, irmãos. Nós temos que
Tem que ter muito cuidado. Amém? Muito cuidado. Porque nem todo aquele que fala Senhor, assim diz o Senhor, ele fala da parte de Deus. E principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Mateus 24, Jesus fala que ia ter muitos falsos profetas. Aqui em Mateus 7,15, a Bíblia fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vestidos como ovelhas eles virão, mas interiormente são lobos devoradores. São leões famintos, devoradores que vêm à tona, queridos. E agora, irmãos, e nesses últimos dias, igreja, que o negócio está estreito. Todo mundo quer falar, assim diz o Senhor. Todo mundo quer dizer, eu sou profeta. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu fico impressionado que esse Deus não revela pecado, só revela bênção. Esse Deus aí não revela pecado, não revela erro de ninguém, só revela bênção, só revela o CPF, o nome da pessoa, revela que vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, irmãos. É um espírito enganador que está atuando nesse dia que está vivendo, irmão, que estão aí levando muitas pessoas, irmãos queridos, a serem enganadas. E eu encerro por aqui. Falta 2 minutos para as 9. E eu encerro por aqui. Tem mais, mas a hora não dá. E eu encerro por aqui. Que nós temos que ter cuidado. Você está cheio de profeta velho por aí. Profeta velho, o que é o profeta velho para hoje, pastor? O profeta velho perdeu o temor de Deus. O profeta velho já acostumou com as coisas de Deus, leva a coisa na religiosidade. O profeta velho significa o espírito do engano que está atuando hoje e que está tirando muitos do seu propósito, da bênção. O espírito de persuasão, porque o diabo é persuasivo, que vem à tona, e se nós não tivermos cuidado, nós seremos enganados. Fique de pé comigo. Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Cuidado com o profeta velho. Para aí, irmãos. Cuidado com o profeta velho, né? Cuidado com o profeta velho. O que é isso, pastor? Fique na bênção. Fique no seu propósito. Tá? Fique no seu propósito. Não sai da bênção. Você não está perdendo nada. Fique na bênção. Continua o seu propósito com Deus. Tá bom? Eu vi. Busque discernimento. Busque entender as coisas, compreender as coisas de Deus. Para nós não sermos levados e enganados. Eu volto a dizer, o fim do profeta novo, irmão, foi a morte. Foi triste. Triste. Quando eu li aqui, que eu vi que o leão devorou o profeta novo, eu fiquei triste. Tem pessoas que vai no temor, vai na obediência, quando está já no finalzinho, o profeta já estava embora. Já estava chegando a hora, ele já tinha feito a parte dele, já estava voltando para o propósito. Deus falou: não come, não bebe, e nem volta para o seu caminho. Fique em paz, que eu vou dizer o que você vai fazer, tudo na hora certa e o caminho certo. Aí aparece. É igual aquele filme, O Peregrino. Se você não assistiu esse filme ainda, O Peregrino, vai lá no YouTube e procura lá o filme Peregrino, que aparece o tanto de obstáculo que vem no caminho para tirar o cristão de entrar na cidade celestial.
tanto obstáculo, tantas coisas que o diabo usa, tantas coisas, o caminho mais curto, as facilidades, os prazeres, o comer, o beber aqui, significa os prazeres, as vontades. Aleluia. Nós temos que ter muito cuidado na nossa trajetória cristã. E agora, o diabo está sabendo que Jesus está voltando, irmão, para arrebatar a igreja. Enquanto Jesus não vem, ele está aí, demora outro, vai. Quem cai na rede é peixe para ele. Como se meu pai fosse uma bagaceira. Nós temos que ter muito cuidado para nós não sermos devorados. Mas fica na bênção, porque o verdadeiro leão, que é o leão da tribo de Judá, ele está contemplado para te proteger, para te guardar. 1000 caem do seu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Que pode glorificar o nome de Jesus Cristo. Ele te segue no propósito de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Com a sua cabeça, vamos orar. Querido Pai Celestial, eu te agradeço, ó Pai, pela tua revelação para nós aqui nessa noite. Muito obrigado pela tua revelação da tua palavra. Que nós possamos ser sensíveis e não obedecer, não dar ouvido à voz do profeta velho. Mas que possamos trilhar os teus caminhos, meu Pai. Que possamos trilhar os teus caminhos, os caminhos de justiça, um caminho reto, um caminho santo, um caminho de renúncia, um caminho de santidade, um caminho que levará ao céu, meu Deus, um caminho que levará a ver as bênçãos, o cumprimento das tuas promessas, meu Pai. Dá-nos visão espiritual, entendimento, discernimento, meu Pai, espiritual, para entender as coisas espirituais. Aleluia. Meu Deus, eu te agradeço por essa porção maravilhosa nessa noite. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Quantos são gratos pela palavra do Senhor? Vamos bater palma glorificando a Jesus pela sua gloriosa e maravilhosa palavra. Glória a Deus. Amém, igreja viva? Pois bem, vamos dar mesa apostólica agora para você voltar para casa. Eu espero você sexta-feira, amém? Sexta profética, estaremos mais aí recebendo mais de Deus, tá bom? Vamos lá, já chegou a hora de nós terminar o culto. Recebeu a palavra de Deus? Amém. Vai guardar ela no teu coração? Amém? Amém, amados? Amém. Vou falar para você, cuidado com o profeta velho. Fique atento. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Sexta-feira estaremos aqui novamente na casa do Pai. Deus abençoe.